Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Londrina. Aqui quem vos fala é a Terezinha. Hoje estamos aqui para mais um programa, do Além da Vida. Estamos então com o Antônio Marcos. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Michela. Bom dia, Cacá. Muito feliz por estar aqui, podendo participar junto com vocês, queridos ouvintes. Deus nos abençoe, que possamos realmente aprender mais um pouco sobre as lições do livro de Atos dos Apóstolos. Bom dia, Michela. Bom dia, Cacá, Teca, Antônio. Bom dia a todos vocês. Que o dia hoje seja repleto de luz, esperança, tranquilidade, paz e muito aprendizado, viu? Bom dia. E prezados ouvintes, nesse calor do sentimento e nesse calor que nós estamos passando, é que a gente vai iniciar então o nosso programa de hoje, rogando sempre a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos abençoe, nos envolva, que nós possamos passar assim, com clareza, os ensinamentos, aquilo que a gente preparou para essa manhã. E para começar então o nosso trabalho, a gente vai fazer, como sempre fazemos, com o Momento Espírita, que vai nos trazer hoje a lição do perdão. O que faríamos se de repente, por uma circunstância qualquer, tivéssemos nas mãos a possibilidade de decidir a respeito do destino de uma pessoa que nos provocou muitos problemas? Alguém que estendeu o manto da calúnia e destruiu o nosso bom nome perante os amigos. Alguém que se apossou da empresa, fruto do nosso labor de tantos anos. Alguém que tenha ferido brutalmente a um membro da nossa família. Será que lembraríamos da lição do perdão ensinada por Jesus? Será que viriam à nossa mente as palavras do mestre Galileu? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou ainda a exortação a respeito de nos reconciliarmos o mais depressa possível com nosso adversário? A propósito, conta-se que um escravo tornou-se de grande valor para o seu senhor, por causa da sua honradez e bom comportamento. Em razão disso, foi elevado a uma posição de importância, na qualidade de administrador de suas fazendas. Numa ocasião, o senhor desejou comprar mais 20 escravos. Foram juntos ao mercado, e o administrador foi encarregado de observar e escolher. Deveriam ser, naturalmente, homens fortes, para que pudessem desempenhar bem as rudes tarefas nas fazendas. O administrador foi ao mercado e começou a sua busca. Em certo momento, fixou a vista num velho e decrépito escravo. Apontando-o para o seu senhor, disse-lhe que aquele devia ser um dos que deveria ser adquirido. O fazendeiro ficou surpreendido com a escolha e não concordou. Ouvindo o diálogo, o negociante de escravos disse que se fossem comprados 20 homens, ele daria o velho de graça. Realizada a negociação, foram todos levados para uma das propriedades. O administrador passou a tratar o velho com maior cuidado e atenção do que a qualquer dos outros. Levou-o para sua casa. Dava-lhe da sua comida. Quando tinha frio, levava-o para o sol. Quando tinha calor, colocava-o debaixo das árvores de cacau à sombra. Admirado daquelas atenções dispensadas a um escravo, o senhor perguntou por que ele procedia daquela forma. De certo, deveria ter algum motivo especial. É seu parente? Talvez seu pai? A resposta foi negativa. É seu irmão mais velho? Também não, respondeu. É seu tio ou outro parente? Não tenho parentesco algum com ele, nem mesmo é meu amigo.
Então perguntou o fazendeiro: por que motivo tem tanto interesse por ele? Ele é meu inimigo, senhor. Vendeu-me a um negociante. E foi assim que me tornei escravo. Mas eu aprendi nos ensinamentos de Jesus que devemos perdoar aos nossos inimigos. Esta é a oportunidade de exercitar meu aprendizado. O perdão acalma e abençoa o seu doador. Maior é a felicidade de quem expressa o perdão. O perdoado é alguém em processo de recuperação. No entanto, aquele que lhe dispensa o esquecimento do mal já alcançou as alturas do bem e da solidariedade. Quando entendermos que perdoar é conquistar enobrecimento, nos faremos fortes pelas concessões de amor e compreensão que sejamos capazes de distribuir. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Aí, prezados ouvintes, a mensagem do Momento Espírita, e que vem nos trazer um ensinamento bastante grande quando fala em relação ao perdão. E nós sabemos quão difícil é, né, o perdão. E ele faz parte de um dos itens da verdadeira caridade como entendia Jesus, né? Porque Kardec pergunta, eu não me lembro o número da questão, mas ele pergunta assim, qual é a verdadeira caridade, como entendia Jesus? E ele fala que então o perdão das ofensas faz parte então dessa caridade, e é a caridade mais difícil que nós temos que fazer, né, Antônio? Porque como o São Vicente de Paulo dizia, que a caridade de colocar a mão no bolso, de dar daquilo que está te sobrando, é muito fácil. Mas essa caridade, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, essa é muito difícil nós fazermos, né? Com certeza. E nós temos, às vezes, um pensamento equivocado, né? Que o perdão, eu estou fazendo um agrado para o outro, né? Eu estou perdoando você, eu esqueci aquilo que você me fez. E na verdade o perdão, ele nos liberta. Quando nós perdoamos, nós desatamos nós. E quando nós deixamos de perdoar, nós nos amarramos a esse problema. Porque a vida continua, meus irmãos. A vida continua após o desenlace do corpo físico, após a morte. E nós vamos levar as nossas emoções. E o perdão é o desatar dessas mágoas. Nós não estamos fazendo favor ao outro, nós estamos fazendo um favor a nós mesmos. Quando nós perdoamos, nós estamos nos libertando, estamos nos liberando daquela mágoa. Porque os traumas, a gente tem um ditado antigo que fala assim, né? Quem bate se esquece, quem apanha não. E quando a gente está se sentindo ofendido ou que sofreu alguma ofensa, no caso, você é que precisa realmente perdoar o outro, né? E aí você acha que está fazendo esse favor, e na verdade você está fazendo a si mesmo esse favor de se libertar, porque todos nós erramos. E se nós prestarmos bem atenção, quantas vezes nós também não agredimos os outros verbalmente, quantas vezes nós somos grosseiros, quantas vezes nós promovemos situações de dor no próximo. Então, isso é difícil a gente lembrar realmente, né? E quando a gente sofre alguma coisa, a gente acaba pensando assim. Na história contou sobre a parte da escravatura, né?
E aquele homem questionou: mas por que você trata bem esse negro que já era idoso, né? E ele achava que tivesse algum parentesco. Nós não devemos tratar o outro bem só porque tem algum parentesco. Mas o ensinamento de Jesus é que nós tratemos-nos bem uns aos outros, independente de cor, de raça, independente de parentesco, de etnia, qualquer coisa. O sentimento maior que tem que nos mover é sempre o amor. E o amor pode muito bem começar depois do perdão. É isso mesmo, Antônio. O Antônio disse assim que o perdão, ele liberta. E é uma verdade, porque quando você não perdoa, você fica, vamos dizer assim, remoendo aquela mágoa interna. E a gente sabe que a mágoa é um veneno que nós ingerimos todos os dias, né? E ele vai fazendo mal a nós mesmos e não ao outro. Porque às vezes o outro nem está sabendo que a gente está carregando aquela mágoa, aquele mal-estar. Então, se você perdoa, você se liberta, não é, Michela? Praticamente todos os ensinamentos de Jesus fala do perdão, do amar ao próximo, né? Como é que a gente ama alguém que a gente não perdoou, né? Não consegue. Então, em cima disso tudo, Jesus faz várias colocações e algumas delas a gente pode encontrar no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E lá, a gente tem uma colocação assim, ó: se vosso irmão pecou contra vós, ide ele exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho um irmão. Ao irmão, quando ele houver pecado contra mim. Então, a gente tem que não alarmar também, né? Porque às vezes, primeiro que Jesus já tinha nos dito, né? Tira a primeira pedra aquele que não tiver pecados, né? Então hoje, às vezes eu estou julgando o ato do meu irmão contra mim ou contra outras pessoas que eu amo, né? Que eu julgo ser errado, mas eu já os cometi eles em outras vidas. Então, né? O perdão, ele vai além do só o sentimento de dizer eu te desculpo, vai na compreensão, a compreensão do nosso ser, da nossa evolução, a compreensão que cada um está num estágio da vida e num aprendizado. E quando a gente compreende, a gente ama, e quando a gente ama, a gente perdoa. Ainda nesse capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, tem assim, ó: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centimo. Ou seja, enquanto uma única pessoa está triste conosco, ou nós com eles, nós aqui estaremos até pagar o último centimo. Exatamente, Michela. Bom, ouvintes, agora a gente vai passar então para o tema que nós estamos estudando mesmo no terceiro domingo, né? A gente está estudando o livro Vida e Atos dos Apóstolos, e eu estava olhando aqui, nós começamos esse livro no dia 16 de maio de 2021, e nós estamos ainda, 2 anos, e nós estamos ainda no início do livro. E é um livro assim que eu recomendo que as pessoas leiam, né, e estudem, apesar de muitos títulos, assim, é meio, às vezes, até difícil de a pessoa sozinha, às vezes, entender. Mas é interessante que a gente leia, né, e tenha esses conhecimentos. E hoje nós vamos falar de um tema que eu acho, assim, muito, muito, muito importante e que nos traz, assim, ensinamentos profundos. Não que os outros não tenham, né, mas esse eu acho, assim, mais... pertinente ao dia a dia. Nossa, muito bom.
E ele vai falar sobre a conversão de Saulo, né, que depois vem se tornar o apóstolo Paulo. E eu vou pedir então para o Antônio fazer a leitura, Antônio. Tá certo, vamos lá. Conversão de Saulo. Nós vamos ler a parte que está em Atos na Bíblia. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que fossem do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Caminhando ele, ao aproximar-se de Damasco, subitamente resplandeceu em redor dele uma luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz dizer-lhes: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e dir-te-ão o que te é necessário fazer. Os homens que viajavam com ele pararam, emudecidos, ouvindo sim a voz, mas sem ver a ninguém. Levantou-se Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada viu. E guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Isso está no capítulo 9, versículos do 1 ao 9. Tá aí a lição. Tá aí, né, Antônio? Lindo, né? Esse Saulo, Karl Schutel, ele vem agora no início, né, no comentário que ele vai fazer acerca desse capítulo que o Antônio leu. Ele vai falar um pouquinho sobre Saulo. Então ele vai dizer assim que Saulo, ele nasceu em Tarso, até por isso que a gente fala assim, Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso. Eles costumavam antigamente ligar o nome da pessoa ao lugar onde ela havia nascido, né? Então, Maria de Magdala, né? Porque ela nasceu lá em Magdala, e assim por diante. Então ele fala que Saulo nasceu em Tarso, na Cilícia, e pertencia a uma família de judeu da seita farisaica. Foi educado em Jerusalém, sendo discípulo de Gamaliel, havendo também aprendido o ofício de tecelão, segundo o preceito da lei judaica que impunha a todos os doutores da lei a obrigação de saberem um ofício. Olha, isso aqui é muito interessante, viu, gente? Porque já pensou? A gente vê hoje assim, as pessoas achando que determinada posição não precisa de mais nada, ele só fazer aquilo ali, ele não precisa ter uma profissão, não precisa ter mais nada. Eles usam às vezes aquela situação que eles estão vivendo como uma profissão, e não é. Aí ele continua falando que Saulo era um moço vigoroso, de espírito forte, né? E quem já leu sobre Saulo e depois sobre Paulo, ou quem já teve a oportunidade de ler aquele livro Paulo e Estevão, que eu aconselho vocês a lerem, a adquirirem esse livro, é maravilhoso. E aí a gente vai ver que realmente ele era um rapaz, um jovem de espírito muito forte. Ele tinha uma personalidade forte, né? E aí ele fala assim que por ocasião da luta entre os judeus que se conservavam fiéis aos preceitos do sacerdotalismo e os primitivos cristãos, Saulo entrou em ação forte contra estes, distinguindo-se pela sua coragem e papel saliente que desempenhava na ofensiva contra os discípulos de Jesus. E aí a gente vai ver, gente, que lá no livro Paulo e Estevão, quando eles vão completar, né, essa passagem aqui, eles vão descrever assim com mais clareza. A gente vai ver assim a transformação, o momento de uma transformação, né, Michela? No livro que a Teca citou, que é o Paulo e Estevão, ele detalha exatamente, né, que quando Saulo estava indo para Damasco, porque ele ia
perseguir, se eu não me engano, acho que era Ananias, né, que ele queria também, porque ele já tinha acontecido com Estevão, ocorrido com Estevão, né, e depois com o problema do Estevão, que era o irmão da Abigail, que era sua noiva, ele acabou se separando também de vergonha da noiva, da situação, e tudo isso ainda arrecadava aquela culpa que ele dava aos cristãos, que tudo era por causa do Cristo. Esses cristãos aí, eu vou matar tudo, né? Além de não seguir a lei mosaica, que ele dizia que não seguia, ele tinha tudo essa raiva contida, né? E por ser esse espírito tão forte, ele fez as perseguições. E aí, indo para Damasco para pegar o Ananias, ele houve então essa luz que dizem, né, que veio na descrição desse livro, diz que veio muito forte uma luz, e ali, quando ele viu Jesus, ele cai de joelho, até porque Jesus, ele foi extremamente, ele falou com extrema doçura e paz, quando ele perguntou: quem sois vós? Ali aquela luz balsâmica que curava as feridas, ele respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. E aí ele viu-se então esse doutor orgulhoso e inflexível cair de joelhos em prantos convulsivos. Mas por que ele caiu em prantos convulsivos? Porque ele descobriu naquele momento que tudo que disseram de Jesus era verdade, que a morte não existia, porque ele estava ali, ele tinha sido morto e crucificado, estava ali em sua frente, falando com ele, numa doçura inacreditável, que ele não conseguia acreditar. E aquele momento, conforme o Espírito ia adiantando, ele ia verificando tudo que ele fez, e aí ele entendeu que os pregadores do caminho não estavam iludidos, e que a palavra de Estevão era verdade, e que a crença de Abigail também era real. E aí ele foi caindo em si, todo aquele esplendor de glória que fala que ele viu Jesus ali naquela luz extremamente grande, ele via se encontrando, e aí ele cai em desespero, ele chora muito compulsivamente, porque ele percebe o seu erro. Mas Jesus disse para ele assim: Paulo, não olhe para trás, o que passou, passou. Levanta-te e erga-te, porque eu tenho trabalho para você. Então, Jesus o perdoou, como disse ali, né? O perdoou de uma maneira muito sublime e disse: perdoa-te a ti mesmo, Paulo. Eu não te condeno, porque tu estás te condenando. Lembra até a passagem da mulher, né? Se nenhum homem aqui, a mulher apedrejada, se nenhum homem te condena, eu também não te condeno. E Jesus fala: eu não te condeno. Não te condenes, Paulo. Erga-te e vá à luta, pois eu preciso de trabalhadores. Então, meus irmãos, todos os dias a gente pode erguer e mudar o nosso destino. Eu não consigo alterar o que eu já fiz, mas eu consigo mudar o que vai ser, né, Teca? Sim, a gente vê assim, Saulo aqui no caso, ele era muito honesto naquilo que ele acreditava, e ele acreditava realmente na lei, e ele defendia a lei que ele acreditava, né, a lei mosaica e tudo. Mas Jesus tinha uma visão muito além, né? Então ele sabia que aquele homem que de primeiro momento a gente fala assim: nossa, mas como que Jesus pôde fazer isso, né? Perdoar, mas sabia que ali tinha um grande potencial, que ele se tornaria um grande trabalhador da seara de Jesus, e realmente foi o que aconteceu. Mas tem assim, dentro dessa lição, né, que a gente leu aqui, alguns trechinhos assim chamam bastante atenção, né? Principalmente quando ele fala aqui, ó: levanta-te e entra na cidade e dir-te-ão o que te é necessário fazer. Quando a gente vai ler isso daqui, a gente pensa assim: então ele entra lá em Damasco e lá alguém vai falar. Mas no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, ele tem uma mensagem que eu achei
muito, muito, muito boa, muito interessante, que vem a calhar com aquilo que a gente está falando, e que está lá no capítulo 39. Então, lá, Emmanuel diz assim, ó: se o mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras direta e inolvidável ao coração, por que não terminou o esclarecimento recomendando-lhe ao invés disso entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? Então, o que Emmanuel está querendo dizer aqui, né? E o que a mensagem que fala? Bom, por que Jesus, então, não chegou e falou para Saulo, né? Saulo, ó, levanta daí, você vai agora para Damasco. Lá em Damasco, você vai vir um senhor, né? um senhor já, e vai te procurar, de nome Ananias. Você vai ser curado da cegueira, porque ele ficou com uma cegueira instantânea. Você vai ser curado, depois você vai conhecer Prisca, conhecer não sei, e fala tudo aquilo que vai acontecer na vida de Paulo, porque depois ele passa a ser o Paulo. Então, por que Jesus, é isso que ele está falando, por que Jesus então não vai e fala tudo aquilo para Paulo? E aí a gente vai entender que se nós, por exemplo, se chegasse a nós, vamos dizer assim, dissesse, olha, a tua vida a partir de hoje vai ser assim, 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 assado, o que a gente faria? Essa certeza, né, que ele vai nos dar do que vai acontecer conosco, pode ocasionar duas coisas em nós, assim como ele falou aqui com os discípulos e também a Paulo. Você pode cair no comodismo, porque você já sabe tudo que vai acontecer, então você não precisa nem se esforçar diante de tudo aquilo que vai ser realizado, você vai simplesmente se acomodar. Ou então, ao contrário, você vai ficar tão ansioso, né, em relação a esse programa todo que tá dirigido a você, e vai entrar às vezes num desespero e vai atropelar a situação, e isso não vai ser bom para o andamento. Por quê? Porque nós temos que conquistar as nossas coisas, né, Antônio? Passo a passo, degrau, né, por degrau. Então, assim, se tudo for dado a nós de bandeja, qual vai ser o nosso mérito? Ou qual seria o mérito de Paulo se ele chegasse e falasse tudo aquilo que ele teria que fazer ao entrar em Damasco? Haveria mérito? Não, mas ao contrário, ele foi para Damasco e lá então ele foi curado da cegueira. Aí ele começou a entender um pouquinho do que era essa nova ideia, né, que ele falava, que era o Jesus, os ensinamentos de Jesus, que era uma coisa nova para a época. Ele começou a aprender tudo aquilo lá, a entender, ele se retirou, foi para o deserto, ficou um tempo no deserto para entender toda aquela mensagem, para depois ele retornar e começar então o seu trabalho. Então houve muito mérito, e esse passo a passo de Paulo é que fez dele um apóstolo tão grandioso, não é, Antônio? Com certeza, é um exemplo, né, de trabalhador do Cristo para nós. E voltando a esse título, conversão de Saulo, né, a gente, hoje, nos dias de hoje, a nossa conversão como trabalhadores do Cristo, como trabalhadores, no nosso caso, da doutrina espírita, que nos faz voltar a trabalhar com Cristo. E essa conversão, ela acontece quando nós estamos com o coração humilde, quando nós estamos em humildade para aceitar. Quando realmente acontece a conversão em nós, ela nos toca o coração. O coração tem que estar preparado para iluminar a nossa própria inteligência. E aí acontece o que é preciso, acontece que nós temos que ter essa boa vontade de seguir adiante, boa vontade e humildade para servir a Jesus. Por isso existe hoje, muitas vezes a pessoa diz assim, eu me converti a tal religião,
no Espiritismo nós não usamos a expressão conversão, né? A pessoa vai buscar a doutrina espírita porque está cheia de dúvidas, porém é apenas um frequentador da casa espírita, porque lá vai tirar as dúvidas. Quando você se converte à doutrina espírita, você se converte para servir a Jesus. Você precisa aprender a ter humildade, isso todos os dias da sua vida. Você tem que ter boa vontade para realmente buscar viver uma nova vida. É uma nova filosofia de vida, e foi o que aconteceu com Saulo, que inclusive muda o nome. Ele se torna Paulo. Ele costumava dizer, né, o homem velho e o homem novo, né? O homem velho morreu para dar vida a um novo homem, que era Paulo. E ele vai e se prepara nesse período, né? Ele fica um tempo ali no deserto, depois que passa a cegueira. E a cegueira tem aí uma expressão que é uma interpretação dupla, né? Você está cego de fato, sem conseguir enxergar, e você está cego, como dizia Jesus, é necessário ter olhos de ver. Cego sem enxergar os ensinamentos do Mestre, sem conseguir ver a necessidade de amar, sem conseguir ver a necessidade de se modificar. Existem essas duas opções. Ele estava cego de fato, não enxergava mais nada, como também estava cego, que não compreendia os ensinamentos de Jesus, que não veio mudar a lei. O próprio Cristo já disse, eu não vim mudar a lei, mas sim dar cumprimento a esta lei. E a lei, ele resume muito bem. Ele deixa claro, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele aproveita lá o primeiro capítulo, lá do tabernáculo, lá que está lá na pedra, quando Moisés trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas, e acrescenta, amar ao próximo como a si mesmo. E ele, dentro disso, ele diz ainda, toda a lei e os profetas aí estarão contidos. E lá na frente, quando ele está contando toda a sua passagem, os momentos que iriam levá-lo à crucificação, ele ainda diz que nós nos amássemos como ele nos amou. Essa realmente é a recomendação mais forte. Nos amar como Jesus nos amou. Isso aqui é o mais difícil, porque Jesus nos ama de forma desinteressada. Então nós aprendemos a nos amar uns aos outros, sem interesse algum, sem buscar nenhum interesse. Amar por amar. E não é fácil isso, porque para nós nos respeitarmos já está difícil, para nós nos convivermos, nos tolerarmos já está difícil, mas tudo isso é um processo. E o processo começa a conversão. Nós tendo humildade, nosso coração abdicando das paixões do mundo e buscando nos unir coração e inteligência para servir a Jesus, servir ao Pai. Foi assim que Jesus nos ensinou a servir a Deus. É bem isso, Antônio. E quando você fala em lei, né, estava falando aí sobre a lei, e Jesus, né, deixou muito claro, né, e Jesus é uma coisa bem interessante quando você lê o Evangelho, né, Jesus nunca dava nada mastigado para ninguém, né, e aí você falando de lei, eu estava me lembrando que quando ele, acho que na passagem um pouquinho antes, quando ele vai falar sobre a parábola do samaritano, ele fala, né, ele pergunta assim, mas o que diz a lei? Ele não fala, ele poderia falar assim, olha, mas a lei diz isso. Ele não, ele pergunta... Fazendo com que nós raciocinemos. Sim, né? Ele não dá nada, mas então é que quando ele fala, né, a gente estava falando aqui de entrar então na cidade e descobrir a luta, é você buscar as suas coisas, né? Buscar entender. E Emmanuel, ele vai falar uma coisa bem interessante quando ele vai falar assim, mas por que então que Jesus não deu tudo mastigadinho para Saulo? E aí Emmanuel diz assim, ó, é que a lei, e o Antônio estava falando da lei que eu estava lendo aqui no texto, ele fala assim, é que a lei de cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto
a humanidade inteira pelos canais da inspiração. É o que o Antônio estava falando ali, ó. Entre os homens é a lei de amor, né? É o amar ao próximo, é a lei de sociedade, onde todos se dependem, vamos dizer assim, para crescer, para evoluir, para se melhorar. E Paulo não fez todo aquele trabalho que ele fez, que nós vamos ver no decorrer dos outros estudos que nós estamos fazendo aqui. A gente vê que ele não vai fazer nada sozinho. Ele tem uma cooperação de muitos com ele, para que esse trabalho dele pudesse ter vamos dizer assim, a usar a palavra sucesso que teve, né? Ele sempre teve cooperadores, ele sempre teve alguém do lado dele também para auxiliar, assim como nós precisamos também. Eu agora, nesse momento, não poderia estar fazendo esse programa aqui sozinho. Eu preciso da ajuda dos meus companheiros que aqui estão, né? Eles trazem uma ideia, o outro traz outra ideia. Assim também somos nós no nosso dia a dia, cada um trazendo uma informação. Então, isso daí se chama sociedade. Nós não vivemos sozinhos, nós precisamos um dos outros exatamente para nós crescer, para nós melhorar, para nós evoluir. E aí ele diz assim ainda, ele vai terminar, Emmanuel vai terminar esse capítulo, é muito importante, ele dizendo assim, ó: mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra, porquanto no trabalho sincero da cooperação fraternal receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Então, Jesus, a espiritualidade amiga, eles estão sempre nos intuindo sobre tudo aquilo que nós vamos fazendo, né, Michela? Sobre aquilo que a gente tem que fazer, sobre aquilo que nós temos que desenvolver. Ele vai estar sempre nos amparando. Por isso que ele fala para Saulo: levanta-te. Não fica aí no chão, não. Levanta-te, entra na cidade, corre atrás. Vai desenvolver alguma coisa. Ele nos chama todos os dias à luta. Quando nós acordamos, nós já está assim, ó, levanta, acorda, levanta, vai para a luta. Vai fazer alguma coisa diferente. Paulo entendeu tão bem essa mensagem de Jesus que ele fez uma transformação enorme dentro do cristianismo, né? Hoje nós temos Paulo como referência, né? de um trabalhador, de uma pessoa que se despojou do seu orgulho, da sua vaidade, de todos os conforto, tudo, e saiu para servir Jesus. Então é uma pergunta que a gente deve se fazer e fazer, mas o que a conversão de Saulo tem a nos ensinar? Não é, Michela? E tem muito, né? Porque é essa transformação que a gente precisa, a transformação de ver sim os nossos erros, mas não ficar se derramando e chorando sobre eles, mas levantar e andar e mudar o nosso destino, mudar nosso caminho, estar mais próximo de Jesus. E ali, como a Teca falou, né? Quando a gente está com Jesus, Ele também está conosco. Se nós temos Ele em nosso coração, Ele estará do nosso lado em todas as atividades, assim como Ele esteve do lado do Paulo, dos apóstolos e de todas as pessoas, porque Jesus sempre acreditou na humanidade e sempre acreditou em nós. Nós, muitas vezes, não acreditamos em nós mesmos, mas Jesus nunca nos abandonou, sempre esteve do nosso lado. Então orai pelas pessoas, orai pela sua família, orai pelas guerras, orai para o coração dos homens voltar a ter Jesus dentro dele. Porque muitas vezes nós é que não vemos Jesus, mas Ele está ali, pronto para agir. E Paulo, nessa sua transformação, ele foi estudar, ele foi atrás dos homens do caminho para pegar o Evangelho e estudar, porque ele precisava. Ele disse, as pessoas precisam saber essa paz que a gente pode ter no nosso coração por fazer o bem, por amar o próximo. É uma paz que não tem preço, porque nada lhe ofende, nada lhe abala, e o seu jugo passa a ser leve e suave, como Jesus dizia. E a palavra evangelho, gente, significa boa notícia. Então era essa a importância de Paulo, passar a boa notícia, mas a nossa também.
passar a boa notícia àquele que está desesperado, dar um abraço àquele que está ferido, dar pão àquele que tem fome, perdoai aquele que não sabe ainda o caminho de Deus. Esse é o nosso trabalho, é isso que Jesus veio fazer. Ele veio implantar o reino dos céus no coração dos homens, né, Antônio? Com certeza. Eu já vou jogar para o Antônio aqui, Antônio, uma questão. No texto, fala assim, olha, os homens que viajavam com ele, quer dizer, com Saulo, pararam emudecidos, ouvindo sim a voz, mas sem ver ninguém. Era o Espírito, né? E aí, Karl Barth-Russell, ele vem aqui falando aqui num parágrafo bem aqui no final, quando ele fala assim, ó, ele vem nos chamar a atenção sobre um tema bastante importante da doutrina, que é a imortalidade da alma, né, Antônio? Sim, estava provado a imortalidade da alma, porque ali estava Jesus de novo, mostrando que não havia morrido lá no madeiro, né? Que não havia morrido naquele momento da crucificação. E o ressuscitar, o ressurgir, é isso, é você mostrar-se de novo, e como Jesus mostrou-se, vivo, em espírito, lógico, né? Tanto que só Paulo viu aquela luz, Saulo no caso, né? Que ainda não era Paulo, e os homens que estavam com ele, aqueles, vamos dizer assim, soldados, né? Aqueles homens que o acompanhavam, que eles iam buscar as pessoas que trabalhavam no caminho, não viram nada e o consideraram louco. Só ele tá louco, e começaram a cuidar dele dessa forma. E depois o abandonam, porque ele não falava coisa com coisa, e para eles, né? Só ele ficou louco e eles largaram ele lá. E quem cuidou dele, na verdade, foi justamente Ananias, a quem ele foi perseguir. Então, os ensinamentos de Jesus é maravilhoso, porque o tempo inteiro ele nos ensina perdão nas ações. Não há como haver uma conversão sem uma mudança nossa de coração, mudança de atitude de verdade. Essa mudança ela é tão forte que as Escrituras vêm nos trazer essa questão até no nome, né? Quando Saulo resolve mudar de nome. Isso é tão forte, então nós devemos lembrar disso e seguir como exemplos. Bom, lembrar sempre, a imortalidade da alma é um fator que vai nos ajudar, não é só nessa vida. Eu começo agora esse trabalho. Eu não tenho a mesma força que Saulo, eu não tenho a mesma inteligência que Saulo, essa perspicácia, essa força incrível de mudança que ele teve para trabalhar para Jesus sem vacilar. Nós ainda, mesmo depois de tanto tempo, ainda vacilamos muito. Mas temos a certeza da imortalidade da alma. Não é deixar para depois, é começar agora. Um novo, como disse a própria Michela, né? Eu não posso mudar o meu passado, faz parte de mim. Esse sou eu. Eu tenho que aprender a me perdoar, eu tenho que aprender a me aceitar e aceitar os outros como os outros são, sem julgamento. E entender que pela imortalidade da alma, nós sempre estaremos tendo a oportunidade de nos reencontrarmos e fazer as nossas conversões e fazermos as nossas mudanças no pensamento, mudanças no nosso coração, nos nossos sentimentos, e aprender sempre que o melhor caminho é amar ao próximo, é servir ao próximo. Sempre nós vamos saber se estamos melhorando quando nós tivermos em mente, primeiramente, a ajuda ao outro, melhorar a dor do outro. Aí nós vamos saber que estamos melhorando quando começarmos a pensar primeiro no outro, depois em nós mesmos. No livro Fonte Viva, no item 70, no capítulo 74, Emmanuel também vai fazer um comentário acerca de um comentário de Paulo,
em Coríntios, ele diz assim, que vem calhar com isso daqui. Ele diz assim, ó: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Então, quando eu disse assim, que Jesus ele via mais longe, ele olhava o Saulo não como um soldado tirano, né? Mas ele olhava ali um homem que podia dar muito ainda para auxílio do povo, auxílio do cristianismo, né? E fez essa mudança, e foi tudo isso que fez, porque ele encontrou no coração de Saulo, porque, como eu disse, ele era um homem forte, mas ele era muito honesto naquilo que ele acreditava. E ele sabia que naquele coração lá, naquele santuário daquele coração, ele podia plantar, então, o reino de Deus, que ele floresceria. E isso aqui vem de encontro também à mensagem que nós tivemos no Momento Espírita, né? Quando ele vai falar, ele está falando acerca da lição do perdão. Então, quando também Jesus encontra no nosso coração também um coração limpo, um coração aberto às mudanças, né? Buscando ser produtivo, buscando ter sempre a nossa fé, mas uma fé com obras, as coisas são diferentes, não é, Michela? E ainda que no Evangelho ele fala que a gente tem duas maneiras de perdoar, né? A maneira nobre, verdadeira, generosa, sem intenção, que poupa com delicadeza e amor próprio a sustentabilidade do adversário, que ele aceita que tivesse mesmo esse último toda a culpa, ele aceita aquela pessoa. E a segunda maneira de perdoar é aquela que o ofendido, aquela pessoa que foi ofendida, né? Ele acredita nisso e impõe ao outro que ele vai perdoar situações humilhantes e que faz sentir a ira do seu perdão. Que a pessoa que está sendo perdoada, ela teria que ser humilhada, ela teria que acalmar, ela se irrita com aquela situação e ao invés de acalmar o seu coração por ter recebido perdão. Porque às vezes a segunda maneira da gente perdoar, a gente humilha mais do que perdoa. A gente quer dizer assim, eu sou benevolente, olha como eu sou bom, estou perdoando você, mas nunca mais quero te ver na minha vida, né? Então isso não é o perdão, isso é o orgulho falando mais alto. Então que a gente reflita bem os momentos, as palavras de hoje, a transformação de Paulo, porque a transformação dele, de Saulo para Paulo, né, é a nossa, é a oportunidade de fazermos a nossa transformação, né, Teca? Que nós possamos deixar o homem velho, né, para que possa florescer o homem novo, né? Nós vamos passar agora para o momento do Zé Antônio, né, um momento de reflexão, e ele vai trazer para nós então o título O Porquê do Tríplice Afogamento. Olá, amigos. A mensagem que nós separamos hoje para o nosso quadro Cartas do Além, ela traz ensinamentos muito importantes, porque embora a dor pungente, a dor difícil da perda do ente querido, e aqui neste caso 3 filhos morrem no mesmo minuto afogados numa piscina, 16, 15 e 13 anos de idade. 23 anos depois, eles vêm trazer uma comunicação, um deles, através de Chico Xavier, explicando os desígnios divinos, que é um dos objetivos do nosso trabalho, consolar, mostrando que a vida continua, contar o que acontece no momento da desencarnação, para que a gente veja que as leis de Deus são plenas de amor e de misericórdia, mas também mostrando a sua justiça, libertando as criaturas e fazendo luz onde havia trevas. Vejam que interessante. Então eu vou passar já para a mensagem de um dos filhos. Lembre bem, 23 anos depois do fato ocorrido. É interessante que morreram 4 pessoas naquele dia, porque quando vem a notícia, descobre que estão os 3 mortos, o senhor, que era o dono da chácara que havia alugado, morre do coração.
ele não suporta aquela dor, ele também desencarna e está presente na mensagem. É muito interessante, que era um senhor, seu José, o japonês. Então vamos à mensagem, que vai nos mostrar revelações, as razões do porquê que eles tiveram que passar por aquele tipo de desencarne, os três juntos. Então começa assim: querida mãezinha Angélica e querido papai Alberto, peço-lhes nos abençoem. Sou eu quem tomo o lápis para as notícias. Creio que as nossas lágrimas recíprocas já lavaram nossa dor. Entretanto, eu comovo-me ao recordar a despedida tríplice. Quando caímos nas águas da grande piscina, o Osmar, o Jair e eu estávamos sendo conduzidos pelos desígnios do Senhor a resgatar passado que nos incomodava. Então observe, mesmo a gente não tendo consciência da vida anterior, na programação da nossa vida física, nós sabemos que algo nos incomoda e queremos nos libertar. E a desencarnação, dessa maneira, foi a forma escolhida pelos espíritos superiores para que esses três espíritos pudessem se libertar, e vocês vão entender o porquê. Diz então o José Fortunato: nada posso detalhar quanto ao fim do corpo de que nos desvencilhamos, como quem se vê na contingência de trocar a veste estragada e de reajuste impossível. O sono compulsivo que nos empolgou os três foi algo inexplicável, de que voltamos à forma da consciência dias após o estranho desenlace. Então ele começa descrevendo que a desencarnação se deu com se afogando e depois um sono compulsivo. Estávamos os três alarmados e infelizes no hospital a que fomos transportados, quando duas senhoras se destacaram dos serviços de enfermagem para nos interessarem a palavra. Acordaram no hospital do mundo espiritual, assustados, infelizes porque não estavam com a família, sem entender naturalmente o que estava acontecendo. No fundo, queríamos apenas regressar para casa e retornar ao cotidiano, porque aquele debate com as águas foram para nós, naquele despertar, uma espécie de brincadeira de mau gosto, da qual supunhamos haver desmaiado. Aquele instituto devia ser uma casa de pronto-socorro como tantas. Entretanto, as duas senhoras se declararam nossas avós Maria Justina e Angélica, e nos informaram com naturalidade e sem qualquer inflexão de voz agressiva que havíamos voltado ao lar, ao grande lar da nossa família na vida espiritual. Foi como eles receberam a notícia de que haviam desencarnado. Os irmãos e eu choramos, como não podia deixar de acontecer. Fomos conduzidos à nossa casa, vimos os pais amargurados, soubemos que o amigo José japonês havia recebido um choque tão grande com a nossa desencarnação que também fora desligado do corpo. Soubemos que outros parentes haviam sofrido muito. Nosso pranto se misturou ao da mamãe Angélica, do papai, do Antônio, do Carlos Alberto, e muitos dias e meses correram nessa situação de incompreensão e dor. Veja como foi prolongado o sofrimento. Por quê? Três ao mesmo tempo. Segundo, incompreensão, o não entender que Deus está presente cuidando da nossa evolução e que aquilo, portanto, faz parte de uma libertação do espírito, é não aceitar, fica mais difícil para aceitar as vontades de Deus e o sofrimento perdura mais tempo. Nossa avó Maria Justina, ele diz assim antes, 2 anos se passaram. Fomos visitados então por um amigo de nossa família que se deu a conhecer por Miguel Pereira Landim, respeitado e admirado por nossos familiares da espiritualidade. Nossa avó Maria Justina nos permitiu endereçar ao Sr. Miguel perguntas, e todos nós três indagamos qual o motivo daquilo que aconteceu, a causa do sucedido em nossa ida de São Paulo para Mogi. Quer dizer, por que nós fomos para Mogi das Cruzes para passar por aquele processo da desencarnação?
ele sorriu e marcou o dia em que nos facultaria o conhecimento do acontecido nas suas causas primordiais. Seria revelado o porquê de desencarnar os três juntos, daquela forma, afogados. Voltando a nós, na ocasião prevista, 2 anos, que eles estavam ali conversando, conduziu-nos os três à matriz de Nosso Senhor de Bom Jesus em Ibitinga. Então esse espírito trouxe eles para uma igreja da cidade de Ibitinga. Estávamos curiosos e inquietos. A igreja estava repleta de militares desencarnados. Muitos traziam medalhas, outros ostentavam bandeiras. E em meu coração passou a surgir a recordação que eu já não conseguia mais esconder. Eu de repente me vi na farda de que eu não me lembrava, junto dos meus irmãos, igualmente transformados em homens de guerra, fardados. E o nosso olhar se voltou inexplicavelmente para as cenas que se desenrolaram aos nossos olhos. Eu envergonho-me de confessar, mas a consciência não me permite recuos. Eu me vi com meus 2 irmãos numa batalha naval, que eu peço permissão para não mencionar pelo nome, quando nós, na condição de brasileiros, lutávamos com os irmãos de república vizinha, provavelmente a guerra do Brasil com o Paraguai. Afundávamos criaturas sem nenhuma ligação com as ordens bélicas, não estavam nem ligados à guerra, só por serem de outros países, nas águas do grande rio, o Rio Paraguai. Criaturas que em vão nos pediam misericórdia e vida. E ele diz que afundavam, que eles, os 3 soldados, afundavam aquelas criaturas. Replicávamos para eles que em guerra tudo resulta em guerra. E foi então, ali na igreja, que o chefe Landim apontou uma antiga imagem de Jesus, do Senhor de Bom Jesus, e falou em alta voz que aquela figura do Cristo viera do forte Itapura, com destino à cidade de Ibitinga, e que viera, e que eles, diante de Jesus, haviam, os 3, resgatado uma dívida que nos atormentava, diz o José. Havíamos os 3 resgatado uma dívida que nos atormentava desde há muito tempo. Aqueles companheiros presentes passaram a nos felicitar, explicando-nos que se haviam transformado em servidores das legiões de Jesus Cristo. O que choramos, num misto de alegria e de sofrimento, não sabemos contar. Fique, porém, esta informação para os queridos pais e para os irmãos queridos, a fim de que todos saibamos que a injustiça não é de Deus e que os nossos sofrimentos e provas se efetuam a pedido de nós mesmos, para que a nossa vida espiritual, a única e verdadeira, se torne mais aceitável e mais ajustada às leis divinas que a todos nos regem. Queridos pais, aqui estamos com a nossa avó Maria Justina, que nos abençoa, e agradecendo-lhes por todas as consolações com que nos fortalece até hoje, com o carinho dos meus irmãos presentes, rogo-lhes receber a vida e o amor, as saudades e as melhores esperanças do filho que lhes pertencerá sempre diante de Deus, José Fortunato. Aí, meus queridos irmãos, a mensagem de Zé Antônio nessa obra do Chico Xavier, que é os livros, que é as histórias das psicografias recebidas, e essa história tão antiga ela, que mostra que 23 anos depois esse espírito veio e voltou a tocar no assunto, porque a família ainda sofria, com tudo aquilo. Eram 3 filhos pequenos que haviam desencarnado, e mostrando as razões da morte daquela forma e por que os 3 tiveram que desencarnar naquele dia, naquela piscina, no afogamento. Nós
Nós vamos deixar bem claro que o assunto é particular e requer essa atenção. Cada um de nós passa por aquilo e recebe aquilo que merece. Assim ensinou Jesus, né? Passa por aquilo que está vivendo, a nossa ação, o nosso desejo, o nosso pensamento. Então, eu vou me despedindo de vocês, agradecendo a oportunidade e lembrando mais uma vez de que o perdão nos liberta. Nós ficamos livres das amarras que nos prende, a mágoa, a dor. A mágoa, inclusive, do nosso passado, né? Tá aí a lição do José Luiz em nos mostrando de novo, José Antônio, desculpa, e nos mostrando de novo que a nossa vida é eterna e que aqui é a prisão, o nosso corpo é a prisão. Então, ninguém fica triste por estar livre dela. Então, vamos perdoar e amar uns aos outros. Um bom domingo a todos vocês, viu, Teca? Bom domingo a todos, que Jesus os abençoe e que tenhamos uma semana de muita luz. Fiquem com Deus. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.